Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, agradeço a presença de todos, queria agradecer também a presença do nosso convidado especial, Dorival Oliveira. Dorival, ele é vice-presidente de desenvolvimento do McDonald's, ele aceitou o nosso convite para participar como voluntário, tá? Em nossa conversa com os alunos, com os ex-alunos também, e com os colaboradores da Copersucar, tá? A gente está passando por um momento né, em que há uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas, e o programa Conecta está se reinventando, né, com aulas online, com eventos online, para a gente não deixar os nossos alunos desassistidos, né, nem os nossos alunos, nem os moradores das comunidades, a gente tem as nossas atividades. A gente já tem o programa Conecta desde 2015, ou seja, já tem 5 anos, né, de programa, então gostoso poder se reinventar agora, trazer outros convidados, outras pessoas para participar aqui do programa com a gente. O programa Conecta, ele é uma demonstração do compromisso, né, da Copersucar com o bem-estar da nossa sociedade, né, a gente promove educação, o diálogo entre os diferentes públicos, inclusive a prefeituras, escolas, faculdades, a gente também tem interação com os nossos terminais, e todos eles apoiam o programa. A gente começou o programa em Paulínia, depois a gente foi para Santos, foi para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, todos os locais onde a gente está presente, onde a Copersucar está presente. Então, além dos cursos de qualificação profissional, a gente também realiza oficinas de educação, os fóruns em rodas, que vocês conhecem também, o café cultural, são todos eventos. Ixi, caí. Tá ok, Mônica, tá aparecendo, tá ok. Acho que eu caí, né? Não, voltei? Tá ok. Tá ok. Apareceu aqui que tinha dado problema. Bom, então, como eu dizia, é importante que a gente promova atividades que tenham a participação das nossas comunidades, em temas que sejam de seu interesse, né? Também que estimulem a cultura, a saúde das pessoas. E eu espero e tenho certeza, né, que vocês aproveitem bastante a aula com o nosso professor Dorival. Eu tenho a certeza que ele vai trazer muita inspiração para vocês, para mim também. E eu vou agradecer a presença de todos pela última vez e dar agora a palavra para o nosso professor. Hoje ele é nosso professor de vida e de aula aqui no programa Conecta, professor Dorival. Bom, gente, bom dia, né? Primeiro aqui eu quero muito agradecer essa oportunidade, eu estou muito feliz de poder bater um papo aqui com vocês, e de professor posso garantir para vocês que não tenho nada, tá? Porque eu acho que eu erro bastante, mas eu acho que isso me dá ensinamentos e me mostra, às vezes, que a gente tem que mudar e tem que ser muito flexível. Acho que professor aqui, eu colocaria, né, o seu Dilermando, né, que teve a oportunidade, teve a coragem, há muitos anos atrás, de criar o Instituto Crescer, o Luiz, a Luciana, o próprio Marcelo, o Diego, que estão nos ajudando aqui hoje, né, quero agradecer muito a participação de vocês, e você, Mônica, também quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho que você faz como executivo e como pessoa, porque fazer este trabalho que você está fazendo como executiva só pode ser bem-sucedido como está sendo por você ser uma grande pessoa. Então, eu quero te parabenizar bastante por este trabalho e tomara que ele tenha muitos frutos, porque tenho certeza que é o que você deseja. A todos aqui que estão, eu gostaria muito de também dar as minhas boas-vindas, de dizer para vocês que aqui é uma conversa, então fiquem à vontade em concordar, em discordar, em sugerir, porque o importante aqui é que tem uma troca, né? Infelizmente, só eu vou estar falando, mas eu espero receber muitos comentários de vocês, não pelos comentários, mas que possa também me ajudar a crescer também na minha vida, tá? Começo dizendo para vocês muito rapidamente um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família simples, de uma família de classe baixa, mas confesso para vocês de uma família muito feliz e de uma família que nunca passou necessidade, tá? Uma vida social
bem apertada, mas bem também controlada. Meus pais, que hoje são vivos ainda, graças a Deus, com muita firmeza, com valores muito fortes, e puderam me passar esses valores que eu espero estar, vamos dizer assim, utilizando ou usando no meu dia a dia até hoje, né? Sempre frequentei escola pública, nunca tive a oportunidade de estudar numa escola particular, cursei o primário, o ginásio, depois o colegial, né? Mas sempre com muita vontade de entender as coisas. Depois, se vocês tiverem oportunidade, eu vou resumir aqui, mas um dos primeiros artigos que eu escrevi no LinkedIn fala sobre a minha primeira experiência como negócio, né? Eu fazia parte de um grupo de jovens na igreja, e foi aí, inclusive, onde eu conheci minha esposa, e o padre colocou que a gente tinha que construir uma igreja nova, e nós, como grupo de jovens, eu tinha na época 10, 11 anos, sugerimos de fazer a festa do sorvete. E nessa festa do sorvete a gente tinha que fazer tudo, tinha que fazer convite, vender convite, calcular por quanto ia vender o convite, quanto ia vender, quanto tinha que comprar de sorvete. E este padre, na época, o padre italiano, hoje já falecido, ele procurava sempre direcionar a gente, mas nunca dar a última ordem. Sempre ele deixava a gente pensar e nos direcionava para aquilo que ele entendia que era melhor, ou que iríamos ter o melhor resultado como sorvete. E ali eu comecei a aprender como que tinha que fazer o marketing, porque ele falava, não adianta você querer fazer propaganda da festa do sorvete nas missas, você tem que fazer a propaganda da festa do sorvete fora da missa, porque nós temos que trazer pessoas que estão fora da igreja. Então ali você começava a entender que o marketing, ele é importante dentro do seu negócio, mas ele é importante também fora do seu negócio. Você tem que sempre estar focado em trazer novas pessoas, novos clientes, no caso, né? Como calcular a margem do sorvete, como dar lucro. Eu lembro que com 10, 11 anos eu já mexia com valores, na época, né, até altos, porque vocês imaginam uma festa de sorvete com 1.000, 1.500 convites, vendendo e controlando dinheiro. A gente colocava o dinheiro numa caixa de sapato na época, não tinha tanto problema com segurança. Ali eu comecei a ter a primeira visão de negócio, né? Depois eu fui trabalhar com meu pai, e meu pai abriu um pequeno negócio, uma loja de autopeças, e eu fui ajudá-lo, e ali eu comecei a entender algumas coisas, né? Meu pai era muito, assim, controlado, ele queria entender o que os clientes precisavam, o que os mecânicos gostavam. Aí também tem um segundo artigo meu que eu escrevi, quanto eu aprendi com meu pai, né? E aprendo até hoje. Ele tinha uma certeza de que o foco dele era trazer novos clientes e ter sempre o cliente bem satisfeito com o atendimento dele. Eu lembro que uma vez ele comprou uma bicicleta e ele falou assim para mim, eu fiquei todo feliz quando ele falou que tinha comprado uma bicicleta, porque eu achei que eu tinha ganho uma bicicleta, né? Mas era uma bicicleta com um lugar para você fazer uma caixa na frente da bicicleta, e ele fez uma caixa de madeira, e então eu ia buscar a peça, eu ia levar a peça para o mecânico, eu ia trocar a peça do mecânico, e eu perguntei para ele, falei, poxa pai, mas eu tenho que ficar fazendo esse serviço, tenho que ficar entregando, trazendo? Ele falou assim, não, o importante é a satisfação do cliente. Você vê, isso deve fazer aproximadamente mais de 30 anos, e o meu pai, dentro da simplicidade dele, que meu pai não teve a oportunidade de estudar, mas o meu pai já pensava na satisfação do cliente, meu pai já pensava no delivery, né? Porque o cliente ligava e lá ia o Dorival pedalando, entregar a peça para o cliente. Aí o cliente às vezes não usava a peça e ligava, e lá ia o Dorival pegar a peça de volta e trazer a peça de volta. Muitas vezes a peça voltava suja, porque o mecânico manipulava a peça com a mão suja. Aí o Dorival tinha que limpar a peça para colocar na prateleira de novo. Isso me incomodava muito, né? Porque às vezes o meu pai cobrava preço de custo. E eu falava para ele, mas nem o meu serviço de ir buscar a peça, trazer a peça de volta, pai, o senhor está cobrando isso? Ele falava, não, o que importa é a satisfação do cliente. Se o cliente está comprando da gente hoje e eu tenho que vender a preço de custo, amanhã ele não vai consultar o concorrente, ele vai ter satisfação, ele vai ter certeza de que nós vamos atendê-lo bem
Então, ele não tem por que procurar o concorrente. Então, isso eu fui aprendendo, foi me motivando bastante. Aí, gente, eu veio a época do Exército. Eu fiz CPOR e que eu confesso para vocês, independente do setor ou do que pensam, mas como vida, para mim, foi um dos melhores anos da minha vida. Eu ganhei, assim, grandes amigos, eu fiz muita amizade, eu aprendi o verdadeiro valor de trabalho em equipe, eu aprendi, assim, missões, o quanto é importante você ter uma missão e você executá-la com foco, né? Então, isso foi, assim, um aprendizado muito grande. Passado a época de CPOR, eu fui fazer faculdade. Para quem conhece, eu fiz FEI, eu sou engenheiro, fiz engenharia eletrotécnica, e a FEI, ela tem um ditado muito grande, né, muito importante até hoje, que dizem que ela é muito fácil de entrar, mas muito difícil de sair, né? E eu sabia que pelas próprias condições da minha família, eu não podia ter DP, eu não podia perder semestre, porque estava tudo muito contado, muito controlado, e vocês imaginam, uma família simples, uma família, assim, com uma certa condição muito restrita, o meu pai pagar uma faculdade para mim de engenharia. As coisas ficaram mais apertadas ainda. O mínimo que eu podia fazer era ajudá-lo no negócio dele quando eu podia, mas o que estava na minha mão fazer era lutar, ter muito foco, para que eu conseguisse fazer a faculdade no menor tempo possível, que são os 5 anos. Nós entramos em 700, porque entrava 700 para cursar engenharia, e na minha modalidade, que é engenharia eletrotécnica, para vocês terem uma ideia, nós nos formamos em 14 pessoas, em 5 anos. Então, fui deixando, assim, muitos amigos para trás, infelizmente, que são meus amigos até hoje, mas que cursaram em 5 anos e meio, 6, e o grande foco que eu dava, na época, era de estudar muito e não ter que pegar DP e nem perder semestre. Tudo isso aconteceu, gente, desde a época da festa do sorvete, eu já namorava. Eu namorei 11 anos, eu consegui enrolar minha esposa atual 11 anos, e aí quando eu terminei a faculdade, eu resolvi que tinha que casar, né? Então vamos casar. E aí eu gostaria de parar só um minuto e fazer um parênteses aqui. Quando eu resolvi casar, eu falei que eu ia comprar um apartamento. E eu morava, né, com os meus pais a uma distância do centro da cidade, eu morava na periferia, e eu fui ver um apartamento para comprar um pouco mais distante do que eu morava. Então, vamos dizer assim, se eu morava na periferia, eu fui morar bem para dentro da periferia ainda, eu iria morar nesse novo apartamento. Um dia eu tomei banho, coloquei uma roupa boa, por quê? Porque eu ia assinar o contrato da compra deste apartamento. Aí, na hora que eu ia sair para comprar esse apartamento, minha mãe me chamou e falou assim, você tem um minuto? Eu falei, tenho, vamos falar. Ela falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Você não acha que você está se acomodando? Eu falei, nossa, mãe, por quê? Estou indo comprar um apartamento, você está dizendo que eu estou me acomodando? Ela falou, filho, o seu pai, sem nenhuma instrução, mora neste local aqui e pôde te estudar. Você, engenheiro, formado, você está indo morar mais distante ainda. Não estava na hora de você aceitar algum desafio e comprar alguma coisa que você tivesse condições de fazer, mas que fosse um desafio para você pagar? Esse apartamento você está se acomodando porque você está comprando ele à vista. Que tal se você pegar esse dinheiro da de entrada e assumir um financiamento e comprar um apartamento melhor, mais perto do centro? Não vai ser um desafio para você? Aquilo me chamou muito a atenção, não preciso dizer para vocês que eu não comprei o apartamento, e eu saí em busca de comprar um mais perto, ou, vamos dizer assim, mais perto do local que eu morava, ou mais centralizado, vamos dizer assim. O dinheiro que eu tinha, eu dei de entrada, e assumi o financiamento, casei. Este foi, vamos dizer assim, um momento que eu estou contando para vocês, porque me marcou muito, porque tem tudo a ver com aquilo que eu entendo que nós temos que ter até hoje. É alguém que nos desafie para o bem, que nos mostre que a gente não pode querer dar o passo maior que a perna,
mas que nós temos condições de fazer sempre mais do que a gente imagina que está fazendo. Bom, fechado esse parênteses, casei, gente, aí vem a minha... Eu me formei, comecei a trabalhar na Caterpillar, como engenheiro de motores, um engenheiro de motores, eu cuidava de todos os motores da Caterpillar, motores de grupos geradores, motores marítimos, plataforma de petróleo, de toda a área de motores estacionários, vamos dizer assim. Foi uma época muito boa, aprendi muito, gente, aprendi muito. Viajei o Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia, eu viajava São Paulo, Manaus de avião, depois eu pegava um barco de Manaus até 3, 4 dias de barco, depois eu chegava em Tefé, de Tefé eu pegava uma voadeira, que é aqueles barquinhos pequenos, viajava mais 3, 4 horas de voadeira, para chegar em algum lugar onde a gente ia instalar um motor, ou instalar uma usina, coisas do gênero. Eu viajava o Brasil, eu viajava muito, muito mesmo, e casado, na época, com uma filha. Aí minha mulher chegou para mim e falou assim, olha, eu estou pensando em ter outro filho. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, espera um pouquinho, espera pelo menos eu me estabilizar, daqui uns 4, 5 meses a gente volta a falar, deixa eu guardar um dinheiro e tal. Não deu 15 dias, ela virou para mim e falou assim, lembra aquela nossa conversa? Eu falei, lembro. Ela falou, olha, eu tô grávida. Eu falei, caramba, mas era para esperar 3, 4 meses. Ela falou, não, a gente vai dar conta, vamos em frente. E assim foi. Depois de 3, 4 meses de gravidez, a gente ficou sabendo que não era um que vinha, que eram 2, eram gêmeos. Aí eu não preciso dizer para vocês que a casa caiu, né? Eu me assustei, mas minha mulher sempre falava assim para mim, não, vamos em frente que vai dar. Eu brincava com ela, porque na época eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava na Caterpillar, eu dava aula e eu fazia projetos em casa. Aí ela falou assim para mim, não, vai dar, vai dar. Eu falei, tá bom, vai dar. Então vamos para o 4º emprego. Eu montei uma empresa de manutenção de prédios. Então, com os dias de noite, quando eu tinha livre, eu fazia manutenção em prédios com um amigo, final de semana, minha mulher ia me levar roupa para eu tomar banho, me levava comida no final de semana, e assim a gente foi. Nasceram os gêmeos, nós tivemos que mudar de apartamento, e aí vem o segundo empurrão, né? Eu estava vendo para comprar um apartamento com X metros quadrados, e comprar o apartamento à vista, e um cliente que eu tinha na Caterpillar escutou eu negociando com o corretor no telefone. Aí, quando eu desliguei o telefone, ele virou para mim e falou assim, você está procurando apartamento? Eu falei, estou. Aí ele virou para mim e falou assim, quantos metros você está pensando? Eu falei, eu estou pensando em comprar 5 tantos metros, porque é o dinheiro que eu tenho. Ele virou e falou assim, compra o maior, já que você vai ter gêmeos, e assume o financiamento, eu vou te ajudar. Aí me mostrou alguns apartamentos, eu encontrei um apartamento com ele, aonde o Dorival entrou em mais um desafio. O Dorival foi lá e comprou um apartamento com o dinheiro que tinha, deu de entrada, e assumiu depois para pagar o financiamento. E tudo isso, assim, muito controlado, mas com muito trabalho, com muita dedicação. Na Caterpillar, gente, foi uma escola muito boa, porque vocês imaginam um cara recém-formado, saindo da faculdade, que começou a visitar a plataforma de petróleo, que visitava o Brasil inteiro, porque a gente mexia com geração de energia na Caterpillar, e aí nós começamos a trabalhar com uma área que era motores marítimos. Aí eu comecei a trabalhar com o brinquedinho muito caro da classe, vamos dizer assim, 10 estrelas do Brasil. Vocês imaginam que eu comecei a trabalhar com barcos, iates, que são os brinquedos das pessoas que podem, que custam por volta aproximadamente entre 4 a 10 milhões de dólares cada brinquedinho desse. E era o brinquedo dessas pessoas, né? Porque eles são grandes empresários e queriam ter um barco para passear de final de semana com a família, com uma série de coisas. Nisso, eu comecei a atendê-los, porque eu mexia com o motor do barco deles, e aí eu comecei a entender algumas coisas, né? O quanto cada um tem o seu brinquedo no nível que pode. O meu brinquedo era uma bicicleta, o brinquedo daquele meu cliente era um barco de 4, 5, 10 milhões de dólares. Mas cada um na sua. Até o dia que eu conheci o Gregory Ryan, que na época era o presidente do McDonald's Brasil. Eu conheci ele e eu fui
fazer o projeto do barco dele. Fiz o projeto, criamos um certo relacionamento, aí ele me convidou para vir trabalhar no McDonald's. Quando ele me convidou para vir trabalhar no McDonald's, eu pensei, cheguei em casa e falei assim para minha mulher, poxa, eu mexo com motor, um negócio super caro, super de projeto, que demorava 1 ano, 2 anos para você conseguir instalar ou fazer alguma negociação com esses equipamentos. O Gregory quer que eu vou fritar batata, fazer hambúrguer. A minha mulher virou para mim e falou assim, eu acho que você tem que ir, porque você já está há muito tempo nisso aí, você já está acostumado com isso, está na hora de você fazer coisa nova. Aquilo me chamou a atenção, falei, poxa, minha mulher falando isso para mim. Bom, resumindo a história para vocês, gente, eu comecei a conversar com o Gregory depois de um tempo, eu aceitei o desafio e troquei a Caterpillar pelo McDonald's. Troquei motores de milhões para vender batata, casquinha, hambúrguer, e eu tenho certeza que a escolha foi certa. Aqui eu faço um outro parênteses. Quando eu estava negociando com o Gregory, eu falei para ele que eu vinha trabalhar aqui em Alphaville, eu já morava aqui, mas que eu estava pensando em construir uma casa. Aí ele pediu para eu trazer o projeto da casa que ele queria ver. Eu trouxe o projeto da minha casa para ele ver, minha casa tinha X metros quadrados que eu ia começar a construir. Ele virou para mim e falou assim, se você quiser vir trabalhar comigo no McDonald's, você precisa rasgar esse projeto e fazer outro. Eu falei, nossa, Gregory, por quê? Ele falou, porque para construir esta casa, você já tem o dinheiro. Você precisa ser audacioso para vir para o McDonald's. Então, você precisa construir uma casa maior e que você tenha que fazer algum sacrifício para conseguir construir a casa que você vai fazer o projeto. Aquilo me chamou a atenção, obviamente, não preciso dizer para vocês que eu rasguei o projeto e fiz outro. Minha mulher ficou super feliz, porque aí eu consegui fazer a casa que ela quis, que ela queria, e vim trabalhar no McDonald's. No mesmo dia que eu comecei a trabalhar aqui no McDonald's, o trator entrou no terreno para começar a construir a casa. E aí foram esses 20 anos de carreira aqui no McDonald's. Eu entrei aqui como gerente de equipamentos e depois passei pela engenharia, passei por manutenção, por desenvolvimento. Desenvolvimento aqui é a área que cuida de real estate, de engenharia, de projetos, de toda a administração imobiliária, finanças, e agora também tenho a área de franquia aqui. Mas o que mais eu fico feliz com a minha, vamos dizer assim, o meu trabalho aqui no McDonald's hoje, é que a primeira coisa que eu faço todo dia de manhã quando eu acordo, eu tenho um propósito. O meu propósito é de não fazer o mínimo possível para que eu atrapalhe as pessoas. Esta eu acho que é a minha principal função aqui hoje. É não atrapalhar as pessoas a pensar diferente e realizar. E se errar, nós temos que acertar. Mas a grande transformação que eu fico muito feliz de ter passado aqui pelo McDonald's é, vamos dizer assim, a grande mudança que a gente está fazendo nos últimos anos, né? Quando eu entrei no McDonald's, e durante muitos anos, nós somos uma empresa de serviço, nós somos uma empresa para gerar expectativa para o cliente. Então, dentro disso, quando a gente chega, ou quando a gente chegava num restaurante, a primeira coisa que a gente era doutrinado a fazer era saber se o lanche estava quente, se a batata estava quente, se o refrigerante estava com o mix correto, se a máquina de sorvete, o sorvete estava saindo na temperatura correta, ou seja, nós chegávamos no restaurante para encontrar problemas. Hoje, a gente continua preocupado com tudo isso, mas nós chegamos nos restaurantes hoje para compartilhar com as pessoas uma melhor experiência. Então, a gente chega no restaurante hoje, é um outro ambiente. O ambiente dentro da companhia, dentro do sistema, está mudando e eu acredito que vai mudar muito ainda. As expectativas são outras. Hoje a gente dá tempo para as pessoas falarem. O próprio cliente hoje, ele quer um atendimento diferenciado e isso nós estamos passando também para as nossas pessoas.
a gente consegue ver essa transformação, onde os uniformes mudaram, as pessoas estão mais ativas, mais participativas. Hoje nós não mudamos um uniforme, ou nós não mudamos um procedimento sem conversar com as pessoas que vão fazer ou que vão se utilizar desse procedimento ou deste novo equipamento, ou deste novo produto. Então, as pessoas se sentem muito mais participativas, muito mais ativas, muito mais colaborativas, né? E as coisas são feitas de uma maneira que todo mundo se sinta bem e de modo que todo mundo participe e busque o resultado com isso. Um exemplo que eu tenho, assim, que eu procuro sempre falar, é que eu tinha muito receio, na posição que eu tenho, de liberar a utilização de celular nos restaurantes. Eu não sei, espero que vocês frequentem os nossos restaurantes, mas nós temos equipamentos que envolvem segurança, nós temos alta temperatura nas chapas, nós temos alta temperatura de óleo para fritar a batata, fritar alguns produtos que nós utilizamos, as tostadeiras estão bem quentes. Então, eu tinha muito receio de liberar a utilização de celular para os funcionários durante o trabalho. Até que um dia, eu fui visitar um restaurante e eu recebi uma ligação do meu chefe, eu tive que atender, obviamente. E quando eu atendi, eu quis entrar dentro do restaurante falando no celular. E o gerente fechou o portãozinho que entra do balcão para dentro e não deixava eu entrar. E eu forçando o portão e querendo entrar dentro do restaurante, mas ele não deixava eu entrar e eu falando no celular. Até que eu desliguei a ligação, falei para ele, poxa, mas eu estou forçando aqui para entrar e você não deixou entrar. Ele virou para mim e falou assim, mas eu recebi um comunicado do escritório, assinado pelo senhor, que não pode entrar dentro do restaurante falando no celular. Então, aquilo me falou, oxa, pera um pouquinho só, nós temos que rever, então, os nossos conceitos para todo mundo. A partir desse dia, depois de um colegiado muito grande, de uma conversa muito grande com os gerentes, com as pessoas que trabalham nos restaurantes, com as nossas pessoas, nós hoje liberamos e as pessoas podem utilizar o celular dentro de alguns critérios, obviamente. Então, tudo está muito mais participativo, está tudo muito mais com uma comunicação muito mais efetiva. A empresa está mudando, o ambiente da empresa está muito mais feliz. E eu fico muito feliz em estar participando deste momento de transformação da companhia. Sem contar, obviamente, com todas as mudanças que estamos fazendo aqui agora, né, de que esse ambiente que estamos vivendo, né, essa mudança tecnológica que estamos passando, não tanto em função do Covid-19, que acho que a gente pode até falar um pouquinho depois dele, mas muito mais em função da necessidade das pessoas e do próprio cliente. O cliente hoje, ele é o senhor, ele manda, né? Existe uma frase que todo mundo está usando hoje, que o cliente é a única pessoa que pode contratar e que pode demitir qualquer um em qualquer empresa, e é a pura realidade. Nós hoje temos que trabalhar em função do cliente. Qual é a necessidade? Qual é a experiência? O que o cliente espera da gente? O cliente espera de nós, como McDonald's, ele espera encontrar uma vaga no estacionamento, ele espera encontrar um restaurante limpo, ele espera encontrar um restaurante dentro dos padrões que ele quer, ele espera encontrar os produtos quentes ou frescos, e a necessidade dele, ou a vontade dele, a experiência dele muda a cada momento. Vocês podem ir ao McDonald's na hora do almoço e vocês podem ter o desejo de ter uma experiência. Vocês podem estar sozinhos, ou vocês podem estar com pressa. Vocês podem querer um ambiente lá dentro onde vocês tenham que ler algum material, um jornal, ou querer saber as notícias, ou até ler um livro, ou não fazer nada. Vocês podem voltar à noite, aquele mesmo McDonald's, e a experiência que vocês estão querendo pode ser totalmente diferente. Vocês podem estar com amigos, com a sua namorada, com o seu esposo ou com a sua esposa. Você pode estar querendo um ambiente mais alegre, mais feliz. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, é proporcionar hoje essa experiência diferente para os clientes. E na minha opinião, na minha muito simples opinião, isso vale para qualquer negócio. O cliente hoje, ele tem uma expectativa totalmente diferente do que ele tinha há um mês atrás ou há 6 meses atrás. Essa foi
a minha experiência, vamos dizer assim, muito resumidamente profissional para vocês. Em relação à minha vida pessoal, como eu falei para vocês, eu venho de uma família simples, mas com valores muito fortes. Os meus pais sempre foram muito firmes e eles me ensinaram uma coisa que eu jamais esqueci e que eu procuro sempre colocar em prática. Tenha foco. Não queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Faça bem feito o que você se propôs a fazer. Como eu falei para vocês, eu comecei a namorar muito cedo. Eu namorei durante 11 anos, ou eu enrolei a minha atual esposa durante 11 anos. Nós já somos casados há 32 anos. Tenho 3 filhos já formados, um filho formado em administração de empresa e 2 filhos médicos que trabalham já os 3, graças a Deus, com uma boa formação. Eu viajei muito, gente, então eu perdi uma fase de crescimento dos meus filhos, mas a minha esposa, a minha companheira, que me ajudou muito, que me impulsiona bastante, eu não tenho dúvida de dizer para vocês que ela teve pulso firme, e tem até hoje com os 3, de ter o controle e de, vamos dizer assim, colocar os pontos onde ela acha que tem que colocar. Isso, a criação dos meus 3 filhos foi muito baseada nesses valores e nessa formação que ela pôde dar. Somos uma família extremamente unida, nos damos muito bem, graças a Deus eu ainda tenho meus pais vivos, tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, e realmente eu posso dizer para vocês que eu tenho uma família e que eu sou realmente feliz. O que eu me propus a conversar com vocês, ou a dizer, contar para vocês um pouco da minha história, tem a ver muito com a simplicidade. Eu acho que a gente não precisa de grandes conquistas, nós não precisamos de grandes teorias. Quanto mais simples, mais desafiador, na minha opinião. Não quer dizer fácil. Simples podem e devem ter coisas difíceis, mas a simplicidade deve fazer parte no dia a dia dos nossos atos, dos nossos objetivos e dos nossos desafios, né? Eu acho que gostaria aqui agora de rapidamente fazer um resumo para vocês do que eu considero importante para mim, né? E aqui, respeitando todas as crenças e todas as religiões, vou me dirigir a Deus por ser católico, mas respeito todas as religiões ou todas as crenças. Mas todo dia eu penso que eu tenho que ter temor a Deus. E o temor não é medo, é respeito, é obediência, tá? Eu tenho que acreditar nos meus valores. Sem eu acreditar nos meus valores, eu não sou nada. E também eu tenho que ter nos meus valores sempre como meu guia. Se algum lugar, ou alguma ação, ou algum projeto que eu vou fazer não está dentro dos meus valores, eu acho que eu tenho que repensar e se aquele projeto ou se aquela ação deve realmente ser feita. E na maioria, diria para você que 100% das vezes eu não troco meus valores por nada. Eu sugiro que todos nós tenhamos um amigo, onde mas esse amigo para nos desafiar. Alguns tratam de coaching, outros tratam de um mentor. Eu não sei o nome que vocês vão dar, mas tenham uma pessoa que desafie vocês. É importante isso, pelo menos na minha vida, na minha carreira, foi muito importante, como eu pude dizer para vocês. Começou com o padre, depois foi para o meu pai, depois foi para minha mãe, a minha esposa, o Gregory, hoje as pessoas, hoje vocês me desafiando aqui a lembrar de coisas que fizeram parte da minha vida. Uma outra coisa, tenha foco. Os meus filhos ficam muito bravos comigo quando eles começam a voar muito, eu falo para eles, gente, foco, foco. E eu, como engenheiro, não posso abrir mão disso, né? E eu tenho um amigo hoje que eu posso considerar um dos meus melhores amigos, que eu fiz na Caterpillar, nós viajávamos muito juntos por esse Brasil afora,
E ele fala uma frase que eu confesso para vocês que a frase não é dele. Ele cita até o escritor que fala desta frase, mas eu não me recordo, porque eu confesso para vocês que eu não tenho uma boa memória, não. Mas a frase diz mais ou menos assim: não faça da sua vida um rascunho. Você pode não ter a oportunidade de apagar e escrever novamente. Então, isso, para mim, é uma coisa que me marcou muito. Ele me fala isso há pelo menos uns 30 anos. E eu acho que isso é extremamente importante. A gente não pode dar tempo, a gente não pode achar que lá na frente a gente vai arrumar. Vamos fazer direito agora, vamos fazer, ou vamos tentar, pelo menos, fazer o melhor agora, né? E uma outra frase que esse meu amigo diz também, ele diz assim: estamos na mesma tempestade, mas podemos estar em barcos diferentes. Eu acho que isso, eu penso muito nisso também. A tempestade, ela é comum. Agora, não necessariamente vocês precisam estar no meu barco ou eu no barco de vocês. O importante é que a gente ultrapasse essa tempestade junto, né? E agora, eu vou dizer para vocês, para encerrar, pelo menos da minha parte, duas frases que o Ray Kroc, que foi o fundador do McDonald's, ele falava muito enquanto era vivo, e que são duas frases que hoje, vamos dizer assim, elas fazem com que a companhia tenha todos os desafios que nós temos, uma empresa que está em 133 países pelo mundo. Só no Brasil nós atendemos, hoje não, né, pelo corona, mas em épocas normais nós atendemos 2,2 milhões de pessoas por dia. Então, é um número importante de pessoas que passam pelos nossos restaurantes aqui no Brasil. Mas ele diz assim: ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Ou seja, o trabalho em equipe, um trabalho bem planejado, qualquer desafio, vão ter derrotas, vão ter vitórias, mas no final, tenho certeza que todos nós vamos sair com a vitória e vamos poder comemorar bastante, muito feliz com o resultado que podemos ter. E uma coisa que ele dizia é: nós não sabemos o que vamos vender no futuro, mas tenho certeza que seremos os melhores. Inovar ou morrer. Ou seja, não importa se a gente vai estar vendendo hambúrguer, se a gente vai estar vendendo água, se a gente vai estar vendendo macarrão, mas temos que trabalhar para sermos os melhores naquilo que a gente vende. Gente, deixo aí a bola com vocês agora, espero ter, se não contribuído, pelo menos alertado vocês que tudo é possível e que vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Um professor de educação física falou para mim uma vez, eu estava correndo com a minha filha, e minha filha falou para mim que precisava parar, que ela não aguentava mais. E o professor de educação física virou para mim e falou assim: não deixa ela parar não, porque ela aguenta mais. Aí eu falei: como é que você sabe que ela aguenta? Ele falou assim: porque o limite de uma corrida tá quando você tem ânsia. Ela não teve ânsia, então ela aguenta muito mais. É isso que eu peço para vocês. Vocês sempre podem dar mais um passo. Obrigado, gente. Ótimo. Ótimo. Que o pessoal aqui no chat, Dorival, está elogiando, está agradecendo pela sua história de vida maravilhosa. Estão dizendo que estão se sentindo inspirados por ouvir uma história tão interessante, né? Que você está compartilhando conosco esse momento tão especial da sua vida. Tem mais uma perguntinha aqui, porque está vindo muitas perguntas, apesar do tempo, eu gostaria de te fazer. O Felipe, que é de Santos, ele está perguntando como criar um branding forte, como a marca do McDonald's criou. O que você acha? Qual é a dica que você daria? Olha, eu convido vocês a assistir o filme da história do McDonald's. Quem não assistiu, eu acho que é uma oportunidade, é um aprendizado para vocês que estão empreendendo, né? Porque o Ray Kroc foi um empreendedor nato, principalmente pela idade, né? Ele tinha aproximadamente 60 anos quando ele resolveu, vamos dizer assim, continuar o McDonald's, né?
mas eu acho que o fit, né, do McDonald's é ser um negócio ou ser um ambiente que proporciona às pessoas serem aquilo que elas querem ser. Independente de, no passado, o McDonald's ser muito rígido na parte de organização, na parte do restaurante, como eu comentei para vocês, a gente chegava no restaurante para procurar, entre aspas, defeito, né? Mas o McDonald's sempre foi muito friendly com os consumidores, com os nossos clientes. Agora, eu entendo que até mais, né? Mas eu acho que esse é o fit que eu convido vocês a fazerem com seus negócios. O que o seu cliente espera de você. Você tem que surpreendê-lo. Se ele lembra do exemplo que eu dei para vocês, dos meus apartamentos, da compra, da minha casa, da minha profissão, o cliente, ele espera mais. Se você está se propondo a fazer uma coisa que você acha que é o ideal para o cliente, você já está atrasado, ele quer mais que aquilo. Existe uma frase dentro do McDonald's que a gente fala que quando o cliente chega ou ele entra dentro do nosso restaurante, nós só vamos estar felizes se ele fizer a seguinte palavra, uau! Então, esse uau é que a gente espera que o cliente faça dentro do nosso negócio. E que eu convido vocês a pensar, a sonhar, a focar e a realizar dentro do negócio de vocês. Que o cliente chegue no negócio de vocês pela internet, por delivery, por o meio que vocês quiserem, ou o meio que vocês entenderem que vocês vão ter o melhor fit com ele, mas que ele possa dizer, uau, este negócio atendeu, superou as minhas expectativas. Excelente. Dorival, eu estou aqui com o Luiz que fez o convite, e a gente teve problemas técnicos, né? Isso faz parte da tecnologia, e ele está aqui para falar, dar uma palavrinha com você. Eu liguei para ele. Luiz? Oi, gente. Estão me escutando? Sim. O pessoal me escuta aí, Marcelo? Estão ouvindo, Luiz, estão ouvindo, pode falar. Legal. Gente, infelizmente tive aí problemas técnicos, não consegui entrar como apresentador, como moderador. O Marcelo conduziu com maestria, eu acompanhei tudo como participante. E eu só queria deixar um grande abraço, um beijo no coração do Dorival, por estar com a gente essa manhã e ter compartilhado essa história linda de vida que eu já conheci, e por isso fiz questão de convidá-lo. Então, Dorival, meu muito obrigado por trazer tanta inspiração aí para os nossos alunos, e a gente fica realmente muito grato e muito feliz com a tua participação. Um grande abraço, irmão. Sim. Eu é que agradeço mais uma vez. A sua trajetória não é só uma inspiração para os alunos, não, é uma inspiração para todos nós. Muito obrigado por compartilhar esse momento. O programa Conecta e o Instituto Crescer mais uma vez agradece. Eu convido a Mônica aqui para fazer o fechamento, né? A gente sabe que o tempo hoje ele é valioso, e a gente sabe da importância de uma pessoa tão importante como você ceder aqui voluntariamente, para que a gente possa compartilhar conhecimento, histórias, e de fato fazer com que esses jovens sejam protagonistas das suas histórias, criando aí as suas empresas sustentavelmente, mantendo essas cidades cada vez mais empoderadas e fortes para isso poder girar. Muito obrigado, Dorival. Mônica, por favor. Agradeço você, Mônica. Estou vendo aqui um capacete aí, qualquer hora a gente vai andar de bicicleta juntos, tá certo? Mas eu não sou importante não, gente. Eu sou o Dorival. Eu estou como executivo do McDonald's. Isso é uma coisa extremamente importante que eu rezo todo dia para que Deus me ajude a manter esse modo de pensar. Eu sou o Dorival. Dorival, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, né? Você fez o percurso desde criança, né, até o dia de hoje. Eu adorei. Você deu vários ensinamentos hoje, sim, foi um professor
para mim, pelo menos, e tenho certeza que para os nossos alunos. Me fez lembrar um provérbio africano que eu ouvi uma vez, que fala assim: quando você sonhar e rezar, lembra de mexer os pés, né? Não esquece que você tem que mexer os pés. Com certeza. Então, obrigada mais uma vez. A Copersucar agradece realmente a sua presença no programa Conecta. Marcelo, Luiz, Luciana, Diego, muito obrigada. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, vocês estão conectando as pessoas, né, no nosso programa. Então, agradeço e que todos tenhamos um final de dia, né, maravilhoso. E até uma próxima. Muito obrigada para todos. Gente, obrigado. Bom dia para todos. Em segurança e cuidem-se. Tchau, tchau. Só para avisar que foi gravado e a gente vai disponibilizar para outros depois ex-alunos e pessoas da comunidade para que elas possam assistir em seus lares e se você permite, a gente poder compartilhar a sua história, Dorival. Não, sem problema. Só vou te pedir um favor, me manda um e-mail, alguma coisa, porque aí eu peço autorização aqui interna, porque eu tenho algumas regras de compliance, pelo menos você fica documentado, tá bom? Sim, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um bom dia, uma boa semana a todos, tá? Tchau, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Desculpa aí o tempo que eu usei de vocês. Tchau, tchau. Não, a gente agradece muito. Tchau. Pessoal, o evento encerrado.